Bom dia, gente. Hoje é sábado, sábadozinho frio, uma preguiça de levantar, mas estamos aí na batalha da vida, né? Hoje é dia de saudar nossas Iabás, nossa mãe Iemanjá, mãe de todas as cabeças, mãe de todos os uris, que elas com a sua água suave tragam equilíbrio com o nosso uri, e para saudar nossa mãe Oxum, né? Mãe das águas doces, que nos banha com seu ouro suave, que nos traga amor, doçura, delicadeza, né? A abundância para a gente poder ter sempre paz no coração e, né, seguir com essas duas iabás no caminho de hoje, nos conectando com essas águas para não deixar nada nem ninguém tentar desestabilizar o nosso rio. Porque o que tem de gente tentando nos prejudicar não está no gibi. Mas a gente não pode dar poder ao outro, né? E quando a gente dá poder ao outro, a gente não está confiando em quem a gente carrega. E quando a gente anda certo, carrega a nossa espiritualidade, né, no nosso uri, a gente sabe qual caminho seguir e a gente não precisa ter preocupação com a atitude do outro. A gente tem que se preocupar com a nossa atitude. O que o outro faz ou deixa de fazer, ele vai se responder, né, com a espiritualidade dele e com Deus. Porque a nossa espiritualidade é a gente que tem que arcar com as consequências dos nossos atos, não com os atos das outras pessoas. O que eles fizerem é problema deles, ainda mais contra outras pessoas, né? Porque a espiritualidade a gente tem para nos defender, da mesma forma que eles têm, mas a espiritualidade também cobra. Cobra seus filhos quando eles fazem alguma coisa de errado. Então, entrega na mão de Deus todo ato de má fé que fizerem com você, né? Entrega na mão de Deus, como eu falei num outro vídeo que saiu, né, de Pai Oxalá, para a gente perdoar e não carregar um lixo que não é nosso. E vamos seguir na nossa caminhada, nosso propósito de vida, nossa evolução como espírito e como ser humano. Vamos ver o que a energia das Iabás tem a nos dizer no dia de hoje? O homem, nossa, o homem tá saindo demais. 5 de fogo e 8 de água. Então, aqui o que acontece? Aqui tá a espiritualidade das Iabás vem falando uma coisa diferente, tem em relação ao homem. Por muito a gente tenta nos ascender, né? Aqui essa estrela atrás desse homem aqui que está dizendo da ascensão dele, né? Que cada vez tem algumas pessoas, né? Assim como eu, tenta se evoluir. Tem muitas pessoas tentando se evoluir, gente, olhando para si mesmo, tentando fazer aquele autoconhecimento, tentando, né, se curar e curar outras pessoas, isso independente de religião. Tem muita gente fazendo isso, cada um do seu jeito, porque caminho cada um tem o seu, ninguém vai caminhar o mesmo caminho, né? Porque se Deus fizesse um caminho para todas as pessoas, não seria indiferente ele botar tanto ser humano, tanto espírito aqui na Terra encarnado, né? Então cada um tem seu caminho, cada um tem o seu meio de evolução, cada um tem o seu meio de ascensão. E a gente tem que escutar aquela voz interior nossa que nos diz: é esse caminho aqui, né? Essa pessoa aqui, né? É esse espaço aqui. Então vamos nos ascender cada vez mais, brilhar cada vez mais, tentar nos evoluir como ser humano, como pessoa e como espírito cada vez mais. Não nos importando, né, com os ataques de fora, porque o que acontece? Como eu já falei num vídeo anterior que já saiu isso, tem muita gente que não quer melhorar, mas se incomoda com a melhora do próximo. Tipo assim, a pessoa está estacionada, não quer tentar olhar para dentro dela mesma, tentar evoluir como pessoa, como ser humano, como espírito, mas se incomoda com a melhora do outro. Então, o que ela faz? Ataca. Mas o que acontece? As pessoas não têm noção, gente. A minha espiritualidade está até pedindo para mim fazer um vídeo sobre isso, que eu vou explicar um vídeo sobre isso mais à frente. Quando você ataca uma pessoa que tem uma elevação mais alta, tipo assim, você chega em um lugar, tem uma pessoa com uma vibração mais alta, você automaticamente sente, né? E às vezes a gente manda aquela seta maligna para aquela pessoa. Minha irmã que era da igreja falava muito disso. Seta maligna é aquele olhar de inveja, aquele olhar pesado para a pessoa. Quando a pessoa tem uma elevação maior, o que acontece? A energia bate na pessoa e retorna. Porque não fica, não vibra ali, não tem espaço mais para entrar.
né? Porque a pessoa teve aquela ascensão, teve aquela melhora de vibração. Então bate no campo energético da pessoa, né? Não consegue penetrar, porque a pessoa já está mais equilibrada, já está mais segura de si e retorna para da onde veio. Aí o que as pessoas acham que estão sendo atacadas, mas na verdade elas não percebem que elas que atacaram primeiro, né? Então aquele mal-estar ali, aquele negócio só foi o reflexo do que ela mandou. Porque tudo que a gente vibra para o outro volta para a gente. Então, se você vibrou uma energia negativa com uma pessoa que está com uma vibração mais alta e não tem como entrar aquela vibração naquela dela no momento, vai bater ali e voltar para o remetente, né? Então, aí muitas das vezes as pessoas acham que elas foram atacadas. Elas não vê que aquilo foi uma reação da ação delas, né? Do olhar pesado, da seta maligna que elas enviaram, né, do peso que elas enviaram àquela pessoa. Então elas se fazem de vítima, porque muitas vezes a gente se faz de vítima, eu falo isso porque eu já cansei de me fazer de vítima, e a gente deixa o nosso ego, né, falar mais alto e a gente nos vitimando, culpando aquela pessoa, mas a gente não percebe que a gente mesmo estamos nos engolindo, porque a gente não tem controle sobre os nossos sentimentos, sobre nossos olhares pesados, sobre a nossa inveja, né, sobre a nossa raiva em relação ao brilho do outro, né, sobre as nossas frustrações, porque quando a gente se depara com uma pessoa que tem uma elevação maior, um brilho maior que a gente se incomoda, né, a gente sente o desconforto, então a gente dá acaba enviando, consciente ou inconscientemente, uma energia contrária àquela pessoa, que vai bater lá a energia e vai voltar pra gente. Né? Porque a pessoa está muito elevada, a pessoa está com uma energia muito, né, como vou dizer, de ascensão, de evolução. Então a energia bate lá e volta pra gente de novo. Então que vai voltar por remetente, tudo que a gente envia para fora, volta. E o nosso espelho da nossa mãe Oxum, né, a bebê da nossa mãe Oxum, tá ali, ó, de frente, rebatendo toda a energia contrária que enviam pra gente. A energia vai, assim, isso quando a gente tá elevado, né, gente? Vai bater no espelho da nossa mãe Oxum e vai voltar por remetente, porque nenhuma energia negativa a gente é obrigado a aceitar, né? Nada do que as pessoas mandar pra gente a gente é obrigado a aceitar. A gente não aceitando, a gente devolve imediatamente por remetente. Então, por muitas vezes as pessoas se sentem atacadas, mas na verdade elas que estão atacando a gente, a outra pessoa, né? No caso, acho que deu para entender. Então, gente, vamos hoje louvar nossa mãe Oxum, nossa mãe Iemanjá. Ora eu, minha mãe Oxum, ora eu, Odoiá, minha mãe Iemanjá, Odoiá. Vamos nos conectar com essas águas, né? Com essas mães das águas no dia de hoje, para nos trazer equilíbrio, para nos trazer doçura, para nos trazer amor, compaixão, compreensão com o erro do próximo, né? Gente, a gente compreender que o outro erra, que o outro tem o direito de errar da mesma forma que a gente erra também, não quer dizer que a gente tem que compactuar com o erro dele. Não quer dizer que a gente tem que abraçar as energias negativas que a pessoa nos manda só porque a gente tem compreensão que ele é falho. Não. A gente não precisa ficar com a energia do outro. A gente pode simplesmente devolver o lixo do outro e seguir em paz. Tá bom? Gratidão por quem chegou até aqui. Ótimo sábado chuvoso para todos. Ora eu, minha mãe Oxum, Odoiá, minha mãe Iemanjá, Odoiá. Gratidão, gratidão, gratidão.